Fala, querido aluno, querida aluna, eu sou o professor Anderson, sejam bem-vindos ao canal Pedagogia e Docência. Hoje a nossa aula é dentro da disciplina de Geografia. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa população, a população brasileira, falando especificamente sobre os afrodescendentes na atualidade. Vem comigo! Olá, querido aluno, querida aluna, mais uma vez. Hoje, nosso assunto é dentro da disciplina de Geografia, onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa parcela da população que é super importante, que são os afrodescendentes, conhecer um pouco sobre esse conceito e entender um pouco também sobre a história dessa população e compreender algumas questões de desigualdades sociais que até hoje ainda permanecem em nosso país. Vamos lá! Bom, quando a gente fala de afrodescendente, a gente primeiro precisa conhecer e entender o conceito. Então, afrodescendentes são pessoas que descendem de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Então, esses são os afrodescendentes. Afrodescendentes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, que é o IBGE, fazem parte da população negra do Brasil. Pessoas que se declaram de cor ou raça preta ou parda estão classificados como afrodescendentes, que é o meu caso. Eu me autodeclaro como pardo, portanto eu sou considerado também um afrodescendente. Em 2015, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostram que aproximadamente 54% da população brasileira é de pretos ou pardos, ou seja, nós somos a maioria. Entretanto, e infelizmente, ainda a gente passa por muitas questões de desigualdades sociais, de racismo e de preconceito. A gente vai entender isso um pouco mais para frente nas outras telas. Mas antes disso, vamos dar uma analisada aqui nesse gráfico que está aí na tela de vocês para a gente compreender algumas dessas desigualdades que existem. Esse gráfico é de uma pesquisa realizada pelo IPEA em 2015 que verificou o rendimento salarial médio da população brasileira. Então olha só, vamos dar uma analisada. A primeira barra amarela é de um homem branco, ele recebe em média R$ 2.509,70. Pulando para a terceira barra, nós temos um homem negro, que realiza a mesma atividade, na mesma carga horária, no mesmo local, que ele recebe R$ 1.484,10. Bom, verificando agora o caso das mulheres, nós temos aí a segunda barra, onde a mulher branca ela recebe R$ 1.765, e na última barra, que é a mulher negra, ela recebe em torno de R$ 1.027,50. Observem a grande desigualdade que existe na questão salarial entre o homem branco e o homem negro. Ou seja, a gente já percebe e já confirma essa desigualdade social, infelizmente ainda existente na nossa sociedade. Mas vamos entender como que essa desigualdade surgiu e permanece ainda em nosso país. Então, quando a gente fala dos afrodescendentes, a gente tem que entender também sobre as desigualdades sociais. Bom, após o fim da escravidão em 1888, promulgado com a promulgação da Lei Áurea, os escravos que existiam no Brasil foram libertos, né? Infelizmente, não foi dado o direito de condições sociais e econômicas para eles. Na verdade, as condições que existiam eram muito precárias. Não houve medidas para integrá-los economicamente na sociedade e faltou ações do governo para dar suporte e encaminhamento para essa população. Ou seja, em outras palavras, os escravos foram libertos, mas foram largados. A Deus dará. Além disso, a falta de acesso à educação por parte dos libertos. Então, entendam agora por que essa desigualdade que a gente falou agora há pouco no gráfico se reflete ainda hoje. Então, existe uma história, existe um histórico que demonstra e justifica toda essa desigualdade existente na nossa sociedade. Continuando, quando a gente fala de afrodescendentes, a gente fala e lembra logo das comunidades quilombolas. Mas afinal, o que é e o que são as comunidades quilombolas? Quilombos constituíam núcleos de resistência à escravidão e à exploração do trabalho pelo sistema colonial. Os quilombos tinham organização social, política, econômica e cultural próprias, ou seja, eles mesmos se organizavam, eles mesmos tinham toda a sua organização para viver naquele local.
Mas aí eu pergunto para vocês, ainda existe quilombos? Ainda existe comunidades quilombolas? Será que ainda existe? Bom, ao longo da história dos quilombos, muitos foram destruídos, mas existem diversas comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho delas? Então, nesse mapa aí, vocês estão vendo as terras quilombolas tituladas e em processo ainda de titulação. Então, nós temos hoje 1.767 terras quilombolas em processo e nós temos 181 terras tituladas de quilombos no Brasil. Só lembrando que os quilombos eles tinham o objetivo de manter tradições, relações territoriais próprias, sua identidade étnica, cultural, reprodução física e social. Tá? Então, os quilombos tinham essa missão e têm essa missão até hoje de se manter permeando e perpetuando a sua cultura até hoje. Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre os afrodescendentes na atualidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com teus amigos, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos, porque toda semana tem aula nova aqui no nosso canal. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido alguns conceitos para vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Professor, com muito orgulho!